Time to play the game. Time to play the game! E aí galera, sejam bem-vindos à segunda parte do crossover entre Darkseid e Thanos. Espero que vocês tenham curtido a primeira parte, visto o nível, a capacidade do Darkseid, porque agora nós vamos falar do Thanos. O Thanos, que tem uma altura de 2 metros e 1 centímetros, ou seja, o Darkseid é bem mais alto que ele, tem 2,65, e a altura e o peso de 447 quilos, enquanto o Darkseid tem praticamente o dobro do peso do Thanos. Eu vou fazer um apanhado de origem dele e de poderes. Ele é filho do Mentor com a Sui-San, eles são eternos na lua de Titã. E o Thanos, desde criança, ele já era meio obcecado pela morte. Inclusive, ele já era uma criança bem sombria e tal, uma criança estranha. Mas sempre demonstrou um brilhantismo, uma genialidade. Com o tempo, ele passou a ter alguns, como eu falo aqui, implementações biônicas no corpo. São poucas, mas ele tem algumas implementações biônicas. E também ele possui uma capacidade muito grande de meditação. E com isso, com essa meditação, com esses implementos que ele fez biônicos, ele acabou se tornando muito mais forte, muito mais poderoso do que os semelhantes dele ali da lua de Titã. Conforme ele chegou na fase adulta, ele saiu de Titã e saiu recrutando pessoas e mercenários pelo universo, querendo montar um exército particular. Nisso, ele voltou para Titã, soltou bombas lá, matou uma galera e voltou como soberano de Titã. Então o Thanos, depois ele perdeu a soberania lá e tudo mais. Inclusive nessa época que ele fazia essas viagens, ele invadia mundos ali e saía matando galera a rolê assim. Bom, mas vamos falar agora sobre os poderes dele, o quão poderoso que seria o Thanos. Será que ele supera ou não o Darkseid em termos de poder? Primeiro, eu vou ter que fazer um apanhado com relação à evolução do personagem em termos de poder. Porque assim, inicialmente, quando ele surgiu nas páginas do Homem de Ferro, ele era um vilão do Homem de Ferro, depois ele se tornou um vilão praticamente do universo Marvel, ele já tinha um nível alto de poder, tá? Porém, o Capitão Marvel, o Drax, eram capazes de rivalizar com ele. E também são personagens poderosos, mas o Thanos não era um personagem que era acima dos pesos pesados. Era nivelado com eles, já tinha um alto poder, mas era nivelado. Posteriormente, ele sofreu um upgrade em termos de poder, o que deixou ele acima dos pesos pesados, mas também não era uma coisa absurdamente acima dos pesos pesados. Você via que ele realmente era mais poderoso que os outros, mas não era uma coisa tão óbvia e tão clara assim. Você via que ele tinha uma leve vantagem sobre os personagens pesos pesados. Aí o que aconteceu? Ele morreu e ele foi ressuscitado pela Senhora Morte. O que resultou isso? Além dele se tornar imortal, ele ficou muito mais poderoso. Tá? Ele ficou bem acima dos pesos pesados. E pesos pesados que eu falo é Thor, Raio Negro, Surfista Prateado, Hulk. Ele está acima desses caras e bem acima desses caras em termos de poder. Eu vou demonstrar isso conforme vocês vão ver, conforme eu for descrevendo os poderes, até porque ele é capaz de sintetizar a energia cósmica. Então os poderes do Thanos são basicamente de nível cósmico, para vocês verem o nível do cara. Vamos começar pela força dele. O Thanos ele possui uma grande força física. Obviamente, assim como o Darkseid, ele, apesar de ter tido um título próprio, ele não é um personagem que teve linhas de título de 100 edições nem nada. Teve algumas mensais curtas, alguns especiais, assim como o Darkseid, mas você não vê ele levantando peso, quebrando coisas, entortando adamantio, nem nada disso. Mas ainda assim, a gente sabe, a gente consegue ter uma base do nível de força dele com base nos confrontos que ele tem com outros personagens. Então a gente vai conseguir se pautar no nível dele de força, analisando o que ele faz com outros personagens. Ele já se mostrou tão ou mais forte quanto os pesos pesados tops da Marvel, como Thor e Drax. Inclusive eu diria que ele tem o nível do Hulk
bem enfurecido. O Hulk, eu acho, na minha opinião, que em termos de força física, puramente força física, não estou falando em termos de poder ou quem vence ou não, puramente força física, eu considero um Hulk extremamente emputecido, mais forte que o Thanos. Mas um Hulk emputecido, o Thanos tá ali rivalizando com ele se não for mais forte, para vocês terem uma ideia da capacidade do cara. Eu considero o Thanos superior ao Thor, ao Drax, esses caras, e no nível do Hulk bem emputecido, só não supera um Hulk extremamente emputecido, porque é basicamente o segmento do personagem ser mais forte que qualquer um dentro do universo Marvel. Aqui vocês vão ver algumas imagens dele vencendo o Capitão Marvel com um único golpe. Capitão Marvel com um único golpe. Nessa outra aqui vocês vão ver ele nocauteando o Surfista Prateado. Cara, o Surfista Prateado, olha o nível dos caras. Ele soca o Capitão Marvel com tanta força que o faz cruzar planetas pelo espaço. Pum! O cara de super velocidade lançou o cara que foi atravessando planetas. Vocês estão vendo o nível do cara. Aqui um efeito que demonstra bastante da força dele. Ele está em combate com o Drax, o Destruidor, que foi criado para matar ele. O Drax foi criado, é um personagem que foi criado exatamente para matar o Thanos. E eles destruíram um planeta durante a luta. E o Thanos ali, como vocês estão vendo na imagem, sagrou-se vencedor. Cara, os caras estão lutando e destruindo um planeta. Cara, é muito claro que não tem aí só força, como tem energias e tudo mais, mas demonstra a força do personagem também. Em termos de resistência, olha, eu vou falar pra vocês, talvez o Thanos seja o ser mais resistente dos quadrinhos, desses personagens que não sejam entidade cósmicas, Skyfighters e tudo mais. Desses personagens aí, pesos pesados, um pouco acima dos pesos pesados, mas abaixo dos Skyfighters, ele realmente é o personagem com maior resistência dos quadrinhos, e vocês vão entender isso. A resistência dele é absurda. Aqui, talvez, o maior feito de resistência das HQs. Ele supera aqui todas as intempéries de várias dimensões, ele está cruzando várias dimensões, isso foi mostrado em Thanos em Busca do Poder, quando ele vai atrás das joias do infinito. Então, ele vai passando por várias dimensões e realidades, congelamento, derretimento, deformação, transmutação. Cara, ele tá sofrendo tudo em sequência e, pô, o cara volta ao normal. Claro que isso também está relacionado ao fator de cura, mas eu vou abordar isso mais pra frente. Aqui vocês estão vendo ele resistindo a ataques do Galactus. Tá resistindo a ataques do Galactus. Nessa outra, ele está resistindo aos ataques de Odin, que é um Skyfather. Tá resistindo aos ataques de Odin, que é acima dele. Resistindo a ataques de pressão da Gamora, que a Gamora que foi treinada por ele, pelo Thanos, e é considerada a maior assassina do universo. A Gamora que vai estar no filme dos Guardiões da Galáxia. Aqui vocês vão ver essas imagens, provavelmente é um pouco de spoiler aí, tá? Porque é da saga Infinito, mas é só um combate aí. Se vocês não quiserem ver, vocês pulam essa parte, já tô falando pra vocês, vai ter spoiler nessa parte. Ele está enfrentando o Raio Negro, que é hiper mega poderoso, tem o poder sônico dele. Ele resiste a 2 ataques sônicos, a queima-roupa, cara. Não foi a distância longa, a queima-roupa, né, do Raio Negro. E coisa que poucos conseguiram sobreviver, cara. Não é só resistir, é sobreviver. E ele consegue resistir de boa. E, claro, ele ficou bem acabado e tal, mas ele tá ali, não se mostrou tonto nem nada. Ele tá ali, firme e forte, cara. Então, vocês viram o nível dele. Aqui ele também está resistindo a uma supernova. Cara, o que é uma supernova? É um sol explodindo, cara. E ele resistiu a uma supernova. Esse outro exemplo aqui, ele está resistindo às rajadas do Surfista Prateado, sem sequer ficar ferido. Pô, o surfista, rajadas cósmicas nele, ele... Pá, beleza. Tipo, o que você quis fazer? Porra, hiper mega poderoso. Aqui ele também está resistindo a diversos ataques em conjunto de diversos Vingadores. Como vocês estão vendo, tem o Visão, tem o Thor e tem a Feiticeira Escarlate. Olha o nível da resistência desse cara. Está resistindo ao poderio de toda essa galera aí. Ele também é capaz de projetar escudos. Aqui vocês vão ver que além dessa resistência já absurda que ele tem, ele consegue projetar escudos de energia que suportam o ataque conjunto de vários heróis, inclusive pesos pesados. Eu vou mostrar nas imagens aqui. Ó. Ele está resistindo ao ataque do Campeão, que é um ancião do universo, super, hiper, mega forte fisicamente, estava de posse das joias do infinito, que duplica a força. Ele estava com a joia do poder, exclusivamente com a joia do poder, uma joia só, mas a joia do poder ela duplica a força do portador dela e torna ele invencível.
num combate corpo a corpo. Então ele está ali, ó, os escudos dele resistindo ao dobro da força do campeão. Aqui vocês vão ver também que os escudos são tão foda que eles são capazes de defletir, né, ataques energéticos. Então bate e volta, como vocês estão vendo na imagem. Ele também suporta as marteladas do Thor. Thor, forte pra caralho, como vocês viram naquele vídeo que eu fiz contra o Superman, vocês viram a capacidade do personagem, e os escudos do Thanos resistem. Então é escudo mais resistência. Resistência telepática. Devido aos treinamentos de meditação que o Thanos tem, ele adquiriu uma absurda resistência telepática. Ele é capaz de resistir a ataques telepáticos, a controles de mente. Somente entidades cósmicas conseguem superar as defesas psíquicas dele. Nem Professor Xavier, nem Cable, nem Jean Grey, esses caras não conseguem afetar o Thanos. Pra vocês verem a capacidade telepática dele. Aqui vocês vão vendo ele resistindo aos ataques telepáticos da Serpente da Lua. A Serpente da Lua é muito poderosa em termos de ataque telepático. Inclusive venceu ela. Mas eu vou mostrar depois que ele também tem telepatia. Isso aqui é resistência telepática. Depois eu vou abordar a telepatia. Em termos de estamina, o tempo que ele consegue lutar sem se cansar, ele consegue lutar durante dias, semanas, sem se cansar. Dias e semanas. Nessa imagem aqui vocês vão ter uma boa ideia disso, quando ele sozinho matou toda uma população de um planeta. Ele deve ter demorado um bocado para isso. E ele foi e matou todo mundo, cara. Essa imagem é muito foda. Fator de cura. O Thanos ele não tem uma cura acelerada, ele tem um fator de cura, ou seja, acima de uma cura acelerada. Ele se cura absurdamente rápido. Ele é imune a doenças, a toxinas, venenos. Aqui vocês vão ver nessa imagem que após ele sofrer um ataque de uma bomba de antimatéria. Como vocês sabem, matéria e antimatéria, se elas se chocarem, destrói, não existe. Tá? Aqui ele sofreu esse ataque de antimatéria, que deixou ele somente nos ossos, como vocês estão vendo na imagem aqui. Ele se recupera em poucos segundos, tá? E ainda derrota o Drax, o Destruidor, que é o cara que foi criado para matar ele. Então veja a capacidade do fator de cura que tem o Thanos, cara. É realmente também um dos maiores do universo Marvel. O Thanos ele é imortal, como eu mencionei no início, com relação aos upgrades que ele sofreu. Ele tem um pacto com a Senhora Morte que o impede de morrer. Inclusive o Thanos ele tem por volta de 4.000 anos. Ele é um ser milenar. O Darkseid também é um ser milenar, para quem não sabe. Vamos falar agora em termos de agilidade, velocidades e reflexos. Obviamente todas as capacidades dele são colocadas em nível sobre-humano. Vocês vão ver uma imagem aqui dele desviando e atingindo o Valete de Copas, que na época era um arauto do Galactus. Ele era um arauto do Galactus. Então, ou seja, o cara super poderoso, em super velocidade, e ele está desviando e atingindo o personagem. Aqui nessa outra imagem ele está desviando de um ataque energético. Nessa outra aqui ele está acertando um velocista em plena super velocidade. Ou seja, assim como o Darkseid, o Thanos ele não tem uma capacidade de sair correndo como Flash ali. Mas ele tem movimentos corporais que lhe permitem acertar personagens com super velocidade. Além disso, ele tem sentidos apurados. Ele é capaz de ouvir, sentir cheiro, de ver também, acima da capacidade humana. Em termos de habilidade de luta, ele treinou durante séculos. Ele treinou durante séculos combate corpo a corpo. Ele também meditou muito tempo. Ele treinou muitas habilidades marciais, percorrendo todo o universo, fazendo treinamentos. Então ele possui um altíssimo nível de combate corpo a corpo. Para vocês terem uma ideia do nível dele, foi ele quem treinou a Gamora, que é considerada a maior assassina do universo Marvel. Uma assassina de âmbito universal. Inclusive eu fiz um top 10 e coloquei ela no top 10 habilidades marciais da Marvel. Então se o Thanos treinou ela, não que ela não possa ter superado o Thanos, vocês têm uma ideia da habilidade marcial dele. Em termos de inteligência, o Thanos é um gênio científico e estratégico, é um cara, tem uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel. Mas ele tem, obviamente, o intuito de aniquilar a vida do universo, né? O objetivo dele é agradar a Senhora Morte, então ele quer aniquilar o universo. Ele também é capaz de criar tecnologia, inclusive, superiores às criadas pelas mentes mais inteligentes da Terra, como Reed Richards, Tony Stark. Ele consegue, às vezes, criar tecnologias superiores aos que o Reed Richards e o Tony Stark criam aqui na Terra. Ele foi capaz, usando a inteligência, a genialidade dele, de se apossar do cubo cósmico, que foi até o que gerou a saga de Thanos. E além de derrotar sozinho, sozinho eu tô falando, todos os anciões
que estavam portando as joias do infinito. Então, para vocês verem a genialidade dele, na saga de Thanos ele conseguiu se apossar do cubo cósmico. E depois no Desafio Infinito, antes, né, pré-Desafio Infinitos, ele foi conquistar todas as joias do infinito, derrotando sozinho todos os anciões do universo, inclusive anciões do universo mais poderosos do que ele. E ele derrotou com base na estratégia. Daí ele se reuniu essas joias, né, e se tornou onipotente, fazendo a manopla do infinito. Ele também assumiu o poder do coração do universo, então tudo isso com base na estratégia. Eu esqueci de mencionar que o Darkseid também já teve de posse da equação antivida, que é uma energia cósmica muito, muito poderosa, para demonstrar também que o Darkseid também é um ser muito inteligente. Eu acabei esquecendo de mencionar isso. Aqui vocês vão ver que ele está se mostrando mais inteligente que um ancião do universo, que possui basicamente um conhecimento de praticamente tudo. É um ser muito antigo, ele tem um conhecimento super grande do universo, ele conhece sobre tudo, e o Thanos está demonstrando ser mais inteligente do que ele. Aqui ele criou uma armada estelar que destrói estrelas. Olha a imagem. Ele criou também armas capazes de nocautear pesos pesados. Imagem, ou aqui mas provavelmente vai ser aqui. Ele criou clones, tá, de si mesmo, baseados em heróis e vilões. Ele criou clones, aqui a imagem vai passar mais ou menos, do Drax, o Destruidor, do Doutor Estranho, do Homem de Ferro, do Mago e de uma entidade cósmica, Galactus, Devorador do Mundo. Ele criou um clone dele baseado no Galactus, cara. Você vê o nível de inteligência e tecnologia que esse cara tem. Nessa outra imagem aqui, quando vocês vão ver a inteligência dele, quando ninguém era capaz de deter o Thor aqui ele estava com a Fúria do Guerreiro e com a Joia do Infinito, que tornava ele virtualmente invencível. Então ele não podia ser derrotado, porque ele estava com essa Joia do Poder. O Thanos foi o único cara que bolou uma estratégia para parar ele e derrotar o Thor nesse nível louco, que ele estava insano com a Fúria do Guerreiro, super mega poderoso, tinha derrotado uma galera, Drax, Surfista, Maxan, Gamora, Serpente da Lua, todo mundo junto, cara. Ele derrotou todo mundo e só o Thanos conseguiu conter ele com base na inteligência. Em termos de telepatia, o Thanos possui um nível telepático de altíssimo nível. Aqui vocês vão ver uma imagem que ele ajuda a derrotar a Deusa. A Deusa que é uma contraparte do Adam Warlock, a parte boazinha dele que deu início à saga Cruzada Infinita. Aqui ela possui os poderes equivalentes de uma entidade cósmica. Aqui o Thanos está ajudando, né, com outros personagens a derrubar ela com uma rajada telepática. Aqui ele também é capaz de controlar mentalmente o inimigo, tá? Ele tem controle mental sobre o inimigo, como vocês estão vendo na imagem. Ele está atacando telepaticamente o Galactus, cara. Ele está atacando telepaticamente o Galactus, uma entidade cósmica. A gente sabe o quanto o Xavier já penou para conseguir fazer qualquer coisa no Galactus, no Devorador de Mundo. Aqui ele está derrotando a Serpente da Lua numa guerra telepática. Então vocês estão vendo que realmente o nível dele é muito alto em termos de poderes mentais. Outra coisa, ele também possui rajadas de energia. E essas rajadas de energia são muito, mas muito poderosas. Vocês vão ver aqui, o Thanos é capaz de soltar rajadas né, que saem das mãos dele ali, ele faz contra o Galactus. Tudo bem que aqui o Galactus estava faminto e tal, ele estava até reduzindo de tamanho por conta da fome dele. Mas para vocês, mesmo assim, o Galactus é hiper mega poderoso, afetando o Galactus. Aqui, com rajadas dos olhos, rajadas ópticas contra o Thor e o Coisa, derruba os dois. Nessa outra aqui, ele matou o Adam Warlock, que é basicamente um peso pesado. Não é um peso pesado do Thor, mas é um peso pesado com rajada de energia. Ele matou o Adam Warlock. Tá? Não é... depois eu vou falar, a rajada do efeito ômega é superior à rajada dos olhos do Thanos. Ok? Mas as rajadas mas depois eu vou mostrar. As rajadas do Thanos de energia de mão é pau a pau com o efeito ômega, se não for superior. Plano astral. O que acontece? Os domínios de poderes do Thanos é tamanho que ele pode também atuar no plano astral. Assim como o Charles Xavier faz. Ele, seja com ataques físicos ou com telepatia. Ele, assim como o Xavier consegue atuar no mundo no plano astral, o Thanos também consegue, só que o Thanos tem uma vantagem, porque ele consegue atuar de forma física dentro do plano astral e de forma telepática também, conforme vocês estão vendo na imagem aí. Outro poder imensamente foda dele é a capacidade de transmutar matéria. Isso é foda, é um poder muito apelão.
Mas é um poder que também, vamos falar, ele raramente usa, ele não usa com frequência não. Mas ele já demonstrou ser capaz de transmutar matéria. Aqui vocês vão ver, ele transmutou um Skrull em pedra, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ele transformou um Skrull em pedra, capacidade de transmutação. Ele também tem grandes conhecimentos místicos. O Thanos ele tem um conhecimento muito abrangente na parte científica e na parte mística também, e como vocês viram, na parte telepática mental. Ele também estudou, como eu falei, então, obviamente ele estudou magia, e a prova disso é que ele criou, né, um clone do Doutor Estranho baseado nele. Então ele teve que acessar e estudar energias místicas para colocar esse poder no Doutor Estranho. Ele também tem o teleporte, ele é capaz de criar portais dimensionais, como vocês estão vendo na imagem aqui. Inclusive ele está teleportando o campeão, que é o ancião do universo, para um lugar desconhecido aí. Então ele também tem a capacidade de teleporte. Crescimento. Também é usado de forma bem excepcional, assim como o Darkseid. Ele é capaz de crescer de tamanho. Aqui vocês vão ver, ele cresceu para enfrentar o Quasar, que é basicamente o Lanterna Verde da Marvel, mas é bem poderoso. Armas. O Thanos frequentemente ele utiliza uma poltrona espacial, que é uma poltrona espacial mística, mais uma prova de que ele tem acesso a poderes místicos, que ele próprio criou para percorrer o universo. Então ele percorre o espaço sideral e tal, com essa poltrona espacial mística e científica também. Essa poltrona ainda também ela tem poderes de ataque e de defesa, então ela possui armas, então ele consegue criar escudos com essa poltrona e tudo mais. Vamos lá falar então das lutas do Thanos, a capacidade de luta dele. Eu já falei da habilidade marcial, mas eu quero demonstrar ele enfrentando outros personagens. Então é interessante mostrar como ele se comporta diante de alguns adversários. Eu vou me focar aqui em personagens mais conhecidos do grande público para vocês terem uma boa noção e não pegar personagens, por mais poderosos que sejam, que não são conhecidos da galera. Então nem vou citar, por exemplo, o Morg, que é um arauto do Galactus, o Intermediário, que é uma entidade cósmica, alguns devem conhecer, super poderoso. Aqui numa saga mais antiga, ele enfrenta os Vingadores juntos com o Capitão Marvel. Tem o Thor, o Homem de Ferro, o Visão, Coisa, todos juntos, e ele não é derrotado. Ele está enfrentando todos esses Vingadores juntos e ele não é derrotado. Vocês viram os nomes que eu mencionei. E mais recente, na saga Infinito, que ainda é inédito no Brasil, não sei se esse vídeo vou colocar ele antes, vou conseguir colocar ele online antes da saga, ou no final da saga, ou não, mas enfim, eu vou deixar aqui como algo inédito. Porque eu estou gravando aqui, ele é inédito ainda. Ele enfrenta novamente os Vingadores e se sai melhor. Vingadores que tem Thor, Hulk, Capitão América. Capitão América é peso leve, mas é um líder estrategista, né? Enfrentou o Raio Negro, cara, o cara é foda. Então galera, espero que vocês tenham curtido essa segunda parte do vídeo que trata dos poderes do Thanos, e depois, no terceiro vídeo, eu vou falar do combate, como se desenrolaria o combate entre eles e quem se sagraria vencedor. Beleza, galera? Deixe seus comentários aí se vocês curtiram ou não, o que vocês acharam do nível de poder do Thanos. Um abraço pra vocês, galera. Até mais!